Meus amigos, que a graça de Deus esteja sobre todos abundantemente. Quero mandar um grande abraço a você que tem nos acompanhado, e tem dia que nós respondemos mais perguntas, mas dependendo da complexidade da pergunta, nós às vezes vamos ter que responder uma só pergunta. Por exemplo, a pergunta de hoje é bastante complexa. Eu acho que nós precisamos entender essa pergunta. A pergunta é a seguinte: a pessoa perguntou o seguinte: a passagem de João, pastor, capítulo 9, que diz o seguinte, João capítulo 9, eu vou ler, que a pergunta da pessoa tem a ver com João capítulo 9, talvez seja também a sua pergunta. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha a resposta que Jesus deu aqui, de acordo com a Bíblia, João Ferreira de Almeida corrigida. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, ponto e vírgula, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. O versículo 4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa pergunta aqui eu já ouvi até uma forma muito inteligente, que o missionário já respondeu, até porque o versículo 4 tem a ver com o versículo 3 dentro da resposta de Jesus. Se a gente responder de uma forma sem dar uma olhada nas outras versões da Bíblia, e quanto mais na linha do tempo nós pudermos chegar próximo do original, nós vamos entender melhor. Naquele tempo, os sinais de pontuação para eles não compreendiam tanto os sinais de pontuação. A resposta que o missionário R.R. Soares já deu sobre essa pergunta é o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais, ponto. Mas para que a obra de Deus nele seja realizada, é necessário que a façamos. Uma resposta bastante interessante, porque como é que o rapaz iria pecar antes de nascer? Os discípulos então fizeram uma pergunta sem lógica: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Parecia que ele estava falando de uma outra pessoa, Então a resposta é bastante interessante, esse entendimento, que o missionário já passou sobre isso. Nem ele pecou, nem os seus pais. Aqui está ponto e vírgula, mas seria ponto. Para que a obra de Deus nele se manifeste, versículo 3, conjugado com 4, é necessário que a façamos. Isso porque o ser humano, a partir da queda de Adão, o pecado de Adão, que entrou a maldade, as dificuldades e tal. Agora, eu estava vendo aqui, no inglês, na Bíblia Mensagem, está bastante explicado. Jesus diz assim, eu vou ler como está no inglês, depois eu traduzo para vocês. Jesus said, falou com os discípulos. O versículo 1 e 2 diz assim: walking down the street, Jesus saw a man blind from birth. His disciple asked, Rabbi, who sinned, this man or his parents, causing him to be born blind? Quem pecou? Os discípulos estão perguntando. Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Peraí, se aqui há pecado, então o pecado tem a ver com o pecado de Adão e não com o pecado do próprio cidadão que não tinha nascido ainda. Como é que ele vai pecar antes de nascer? Aí Jesus responde no verso 3, que o verso 3 até o 5 está ligado. Jesus, como está aqui, Jesus said to his disciples, you are asking the wrong question. Vocês estão me perguntando a pergunta errada. Olha que interessante. Jesus respondeu, you are asking the wrong question. Vocês estão me perguntando uma pergunta errada. You are looking for someone to blame. Vocês estão procurando alguém para culpar. E não é assim que as pessoas fazem na vida? Sempre procura alguém para culpar, em vez de tentar achar a solução do problema. Aí, Jesus falou assim, com os discípulos,
Vocês estão procurando alguém para culpar, né? There is no such cause and effect here. Aqui não tem um problema de casualidade ou de causa e efeito. Não tem a ver com o nascimento ou com o pecado de pais, etc. e tal. Aí Jesus disse mais uma coisa. Olhe, look instead for what God can do. Jesus falou o seguinte: em vez de vocês ficarem procurando alguém para culpar, ou procurando um efeito de casualidade, por que isso aconteceu? Por quê? Jesus disse para os discípulos: vocês deveriam estar olhando para o que Deus pode fazer. Eu acho que dentro aqui dessa Bíblia chamada Mensagem, é a melhor resposta que eu já vi até hoje para essa pergunta. Tá? A melhor resposta, eu acredito que você salva isso aí. Eu vou ler de novo aqui para você entender. Para mim, a melhor resposta, né, sobre esse assunto. Jesus ainda diz assim: we need to be energetically at work for the one who sent me here. Eu preciso trabalhar energicamente o trabalho daquele que me enviou aqui para fazer. Trabalhando enquanto o sol está brilhando. When night falls, quando a noite chega, the work day is over. O trabalho do dia acabou. For as long as I am in the world, there is plenty of light. I am the world's light. Eu sou a luz, eu estou aqui para resolver os problemas. Porque, olha só, os discípulos tinham o resolvedor do problema com ele, a luz estava com os discípulos, a solução, mas a visão dos discípulos era de procurar o seguinte: mas Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? E Jesus então falou: vocês estão perguntando a pergunta errada. Vocês estão procurando alguém para culpar. Em vez disso, vocês deveriam estar focados no que Deus pode fazer. Porque enquanto é dia, a gente trabalha. Quando a noite chega, ninguém pode trabalhar. Eu sou a luz, eu estou com vocês. Você deveria estar focado no que você pode fazer e não ficar tentando encontrar alguém para culpar. Se a gente parar para analisar isso, aqui na verdade é uma mensagem, é uma resposta que é uma mensagem. Gente, quantas pessoas não conseguem vencer na vida, sabe por quê? Porque ficam culpando os outros. Culpa o pai, culpa a mãe, culpa o professor, culpa a professora, culpa o governo, culpa a igreja, culpa o pastor, culpa o João, culpa o Pedro, culpa a Maria e culpa todo mundo. E nunca foca naquilo que Deus pode fazer. A resposta de Jesus. Eu peguei aqui na Bíblia chamada Mensagem. Aliás, essa Bíblia Mensagem tem ela também em português, caso você queira. Tem essa Bíblia Mensagem em português, tá bom? Para você poder dar uma olhada depois nessa Bíblia Mensagem em português. Eu li aqui no site chamado Bible Gateway, que é maravilhoso esse site, tem todas as versões da Bíblia. E eu acredito que eu ajudei, não só você que fez a pergunta, eu acredito que eu consegui ajudar mais pessoas também. Tá certo, gente? Então, para a gente finalizar, desculpa eu ser enfático, porque olha, eu já vi pastores confundir isso. Por quê? Do jeito que eu leio aqui na Bíblia português, se eu não tiver uma forma de conhecimento, de interpretações das outras versões da Bíblia, qual é a visão que eu tenho? Que alguém nasce doente para Deus poder curar e ele ser glorificado. Não entendo desse jeito, a Bíblia não me explica assim, sabe? E realmente não faria sentido. Não faria sentido. É a mesma coisa do pai castigar o filho. E Deus não é esse tipo de Deus. Deus é um pai amoroso, bondoso, que nos ama e quer o nosso bem. Claro, eu não estou dizendo que a versão portuguesa está errada. Misericórdia, quem sou eu? Você teólogo que está me assistindo também, não estou dizendo que esteja errado, mas estou dizendo que a separação aqui, a pontuação ficou um pouquinho confuso para a gente. E neste caso, nós temos a obrigação de buscar o conhecimento, as informações, e aí nós vamos encontrar, sem dúvida, as informações. Então, eu vou ler de novo aqui para vocês o versículo de número 3, o 3 ao 5, que é o versículo-chave.
Então Jesus respondeu para os discípulos: vocês estão fazendo a pergunta errada. Vocês estão procurando alguém para culpar. Ele não é culpado e nem os pais, tá? Não existe aqui um problema de causa e efeito. Não existe aqui um problema de quem pecou, quem deixou de pecar. Jesus então disse: vocês deveriam estar olhando para o que Deus pode fazer. É isso que a gente tem que olhar. Não sei se você tem enfrentado algum problema na vida, mas olha o que Deus pode fazer. Em vez de ficar dizendo, mas nasci assim e tal. Há situações, há coisas que precisa resolver. Sim, claro. Uma senhora perdeu a criança. Aí ela veio e falou, descobriu que a criança estava morta já no ventre há um tempo. Aí foi no doutor, o doutor falou, infelizmente, mãe, a criança morreu. Aí ela veio falar comigo, pediu oração, pastor. Aí o doutor falou. E eu falei, poxa, irmã, agora então tem que ir para os procedimentos aconselhado pelo doutor para que, né, o feto seja retirado então do teu útero. Aí então ora por mim, pastor. Mas aí me deu vontade de fazer uma pergunta para ela. Eu falei assim, vem cá, a senhora se preparou? A senhora, desculpa, tem quantos anos? Ela falou, eu tenho 30 e poucos anos, quase 35, sei lá quanto, quase 40. E eu falei, a senhora se preparou para a gravidez? Ela falou, como assim? Eu falei, não, a senhora fez um check-up? A senhora foi ao médico? A senhora fez todos os exames? A senhora fez todo um acompanhamento preventivo para saber? Até para saber o sangue é compatível, como é que é, se precisa tratar alguma coisa, etc. Ela disse, não, pastor, o senhor é a primeira pessoa que está me falando isso. Então você vê que às vezes falta informação, meu povo sofre por falta de conhecimento. Gente, hoje foi só essa pergunta que eu achei que é importante a gente saber isso aqui, tá? Então, toda vez que você ficar com dúvida, dá uma olhadinha no vídeo até você memorizar a resposta. Não fica procurando a quem culpar, mas em vez disso, olhe para o que Deus pode fazer. Deus te abençoe. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá.